Boa tarde, turma querida. Boa tarde, minhas alunas que estão online, Luísa, Rebeca e tantos outros. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas à AV2, conteúdo da AV2, quarto bimestre, hein? Fechando o ano aí, chegando de Jingle. Nós vamos trabalhar com as orações subordinadas adverbiais. Então, essa é a terceira e última oração subordinadas, ok? Então, nós estudamos orações coordenadas, depois orações subordinadas substantiva, agora oração subordinada adverbial. Não esquecendo também que nós estudamos a oração subordinada adjetiva. Então, quantas são as orações subordinadas adverbiais? Do que ela vai se tratar? Bom, a oração subordinada é subordinada porque é dependente da oração principal, por isso que ela é subordinada. Ela precisa ser complementada para dar sentido à oração. E ela é adverbial porque ela vai ter valor de adjunto adverbial ou locução adverbial. Ou seja, advérbios são todos aqueles que expressam para a oração causa, consecução, comparação, conformação, condição, proporção, finais, temporais, conforme vocês estão vendo aqui nessa tabela. Olha, nós vamos estudar 9 orações subordinadas adverbiais. A primeira, causa ou causais, consecutivas, comparativas, conformativas, concessivas, condicionais, proporcionais, finais e temporais. Então, são 9 orações subordinadas adverbiais. Quem são as conjunções da causa? Bom, a semântica da causa, a oração está ali informando isso, vai expressar causa na oração principal, motivo. Quem são as conjunções que vão aparecer nas causais? As principais são o porquê e uma vez que, mas também temos sendo que, visto que, o como e tem outras. Olha, como estava frio, vírgula, resolvemos adiar o passeio. Então, resolvemos adiar o passeio será a nossa oração principal. Mas por que motivo? Qual foi a causa, né, de adiar esse passeio? Porque estava frio. Então, porque estava frio, como estava frio, visto que estava frio, uma vez que estava frio. Qualquer uma dessas conjunções subordinativas caberá aqui na sua oração subordinada adverbial. Então, professora, quem é a oração subordinada adverbial e quem é a oração principal? Como estava frio, é a minha oração subordinada adverbial causal, devido ao conector ou devido à conjunção como aqui. Resolvemos adiar o passeio é a minha oração principal. E assim sucessivamente vai acontecer com as demais orações. Consecutiva. As consecutivas, elas vêm sempre precedidas de tal, tão, tanto, tamanho. Tal, tão, tanto e tamanho é um advérbio de intensidade. Sem que, de modo que, de forma que. Observe, tamanho foi o mal, o desempenho do rapaz, que a empresa optou por não contratá-lo. Observe, quem será a oração principal? A oração principal vai ser tamanho foi o mau desempenho do rapaz. Então, essa oração principal que a empresa optou não encontrar será a minha oração subordinada adverbial consecutiva. Então, a consecutiva, ela vai aparecer na segunda oração, a partir da conjunção subordinativa que. Comparativas, da ideia de comparação. Aí nós temos também o como aqui, aparecendo como apareceu também na causal. Geralmente a comparativa, o como aparecerá no meio da oração.
Aqui a causal como apareceu no início. Tal que, assim que. Observe o exemplo. A menina era delicada. Delicada como uma flor. Observe que como uma flor é a minha oração subordinada adverbial de comparação. Ok? Ela está comparando a menina como uma flor, tá? A delicadeza dessa menina como uma delicadeza de uma flor. Observe que o como apareceu no meio da oração. Nós temos as conformativas, conforme, segundo, consoante, assim, o como. Na conformativa também aparecerá o como. Geralmente o como na conformativa aparecerá no final, quase no final da oração. Conforme o combinado, entregamos a pesquisa para o professor. Então, entregamos a pesquisa para o professor é a nossa oração principal. Conforme o combinado, será minha oração subordinada adverbial conformativa, ok? Concessiva, mesmo que, por mais que, ainda que, se bem que, embora. O embora é o que mais nós utilizamos, né, nas concessivas. Inclusive o embora, ele sempre vai te dar uma semântica de quebra de expectativa. Observe. Embora gostasse muito dele, resolvi terminar a relação. Ora, resolvi terminar a relação é a minha oração principal. Mas, embora você gostasse, olha a quebra de expectativa. Embora eu goste muito, eu terminei essa relação. Observe que nas orações subordinadas adverbiais, a oração principal, necessariamente, ela não precisa ser obrigatória para esse início de oração. Ela transita, ela pode estar no meio, no final de uma oração, ok? As condicionais C, caso contanto que, menos que, sem que, da ideia de condicional, terá o seu dia cortado. Oração principal, a menos que apresente uma justificativa. Olha, não é assim que você fala com a sua mãe? Mãe, eu quero passear na rua. Olha, você pode até passear na rua, caso não esteja chovendo. Olha, condicional. E as proporcionais, da ideia de proporcionalidade, à medida que, proporção que, quanto mais, quanto menos. Ó. Quanto mais agir desta maneira, oração principal, mais será excluído pelo grupo. Mais será excluído pelo grupo, será a sua subordinada adverbial. E nós temos a oitava, que é a final. A fim de que, para que. As finais sempre têm um propósito, uma finalidade, né? Daquilo que você está se propondo a fazer. Eu estudo bastante, porque para que você estuda bastante? A fim de quê? A fim de que eu possa construir meu futuro. Então, eu estudo bastante, é a minha oração principal. A fim de que, ou para que, será a minha oração subordinada adverbial. E a temporais é o advérbio de tempo, né? Quem expressa essa ideia de tempo? Qual é a conjunção que expressa essa ideia de tempo? Quando, enquanto, sempre que, logo que. Inclusive, o mal não está aqui, porque tem etc. Mal com L. Ó, mal cheguei e você saiu. Então, mal da expressa ideia de tempo. Quando eu chegar de viagem, avise-me. Avise-me é minha oração principal. Quando eu chegar de viagem. Ideia de tempo, ok? Então, essas são as 9 orações subordinadas adverbiais que tem valor de advérbio, que os advérbios têm por trabalhar com circunstâncias, momentos circunstanciais, expressos pelas nossas conjunções, que está aqui na coluna do meio, subordinativa adverbial, ok? Então, tem o livro, que vai ter exercício, vocês fazem o exercício do livro, as atividades das orações subordinadas adverbiais lá, ok? Beijo, queridos, até o próximo encontro.